Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito a uma solução de consulta da COSIT, a solução de consulta de número 142/2023, e que trata especificamente das contribuições de PIS e da COFINS na tomada de crédito sobre insumos, né? No caso, prestação de serviços que são considerados insumos. Então, essa solução de consulta ela tem como finalidade um exemplo dos entendimentos da Receita, né? Então, nesse caso aqui da solução 142, se trata de uma indústria da área industrial, né? Indústria de calçados, fabricação de artigos de couro, onde o fisco, a Receita Federal, reconheceu o direito à tomada de crédito sobre os gastos com a remoção do lixo industrial. Então, dentro da parte industrial e de prestação de serviço, existe uma grande dúvida por parte dos contribuintes com relação à tomada de crédito a diversos gastos, desembolsos, né, que não se tratam de matéria-prima nem material auxiliar, mas que são desembolsados diretamente no processo industrial ou prestação de serviço. E aí vem a dúvida, o que se considera como insumo para fins de crédito, PIS e COFINS? Aqui nós temos um exemplo. Então, essa empresa, que é da área de fabricação de artigos de couro, o fisco reconheceu o direito que os gastos com a remoção do lixo industrial são considerados insumo. Então, a solução de consulta diz que, no caso de pessoa jurídica dedicada à fabricação de artigos de couro, o gasto relativos à remoção de lixo industrial, considerados indispensáveis à atividade industrial, empresarial, em virtude de integrarem o processo de produção por imposição da legislação específica do setor, geram direito à apuração do crédito das contribuições a serem descontadas, PIS e COFINS. É lógico que, então, a empresa ela tem no objeto a atividade de produção de artigo de couro. Essa produção gera um lixo industrial que obrigatoriamente tem que ser removido e tem que ser dado um destino correto, ecologicamente correto. Então, é um lixo industrial que não pode ser jogado em qualquer lugar ou a qualquer tipo de destinação. Então, ele tem que ter todo um tratamento especial com relação à sua destinação. E isto gera desembolsos para as empresas. E o fisco aqui reconheceu, então, o direito. Outros casos similares, né? As indústrias ou empresas de prestação de serviço que tiverem casos similares podem também se valer dessa solução de consulta dentro da mesma análise do conceito aqui de insumos, né? No caso, tem que ser um gasto necessário em função da atividade. E aqui é um bom exemplo. Agora, no caso segundo assunto que a gente traz para apresentar aos senhores, diz respeito à declaração do ITR 2023. Então, a declaração do ITR 2023, cujo prazo de entrega se encerra no último dia útil de setembro de 2023, né, é uma declaração anual e é uma declaração que ela, embora seja entregue em setembro de 2023, né, começa em agosto, 15 de agosto, o prazo se inicia até final de setembro, ela tem como base para as informações toda o que aconteceu em 2022 e em relação ao valor da terra nua, a posição de janeiro de 2023. Então, quem é que está obrigado a entregar a declaração do ITR relativo a 2023? Então, estão obrigados a apresentar o ITR todos aqueles contribuintes que a pessoa física ou jurídica, né, proprietária ou titular de domínio único, útil ou possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutuária. Então, for a pessoa física ou jurídica proprietária, tem que entregar a declaração de ITR. No caso, tem que entregar a declaração do ITR um dos condôminos
quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de um contribuinte. Então, quando o imóvel rural lá ele estiver na condição de condomínio, ou é um imóvel, uma matrícula, vamos supor, pertencer a vários proprietários, certo? Um dos proprietários, que é um dos condôminos, deverá fazer a entrega em seu nome desse ITR. É lógico que o fato de a entrega ser feita em nome de um dos condôminos, um dos proprietários, não significa que os demais estão de fora, porque os demais são relacionados na declaração de ITR. Quando o imóvel é em condomínio, nessa declaração vai lá a informação de todos os proprietários daquele imóvel com os devidos percentuais de participação. E também estão obrigados a entregar o ITR um dos copossuidores quando mais de uma pessoa for possuidora do imóvel rural. Também está obrigado a entregar o ITR, né, a pessoa física ou jurídica que na data da apresentação, da efetiva apresentação, tiver posse do imóvel rural por emissão prévia do expropriante em processo de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, inclusive para fins de reforma agrária. Então, aquela pessoa física ou jurídica que, na data da transmissão da declaração de ITR, tiver a posse do imóvel por emissão de desapropriação, ela vai ter que entregar também. Aquela pessoa física ou jurídica que o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante em decorrência de desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social. O que significa? A pessoa física ou jurídica era proprietária do imóvel, certo? E durante o curso do ano, até a data da entrega, ela perdeu o direito de propriedade por desapropriação por interesse público ou para a reforma agrária. Mesmo ela tendo perdido esse direito, se ela perdeu entre 1º de janeiro e a data da entrega, ela vai ter que fazer a entrega do ITR nesse último ano em seu nome. E aquela pessoa física ou jurídica cuja posse ou propriedade do imóvel rural em função da alienação ao poder público, inclusive as autarquias ou fundações. A mesma coisa, a pessoa fez alienação para autarquias ou fundações ou pessoa jurídica de direito público, ela vai ter, entre 1º de janeiro e a data da entrega, ela vai ter que fazer a entrega em seu nome lá para comprovar o ITR do ano anterior. E também vai ter que fazer a entrega do ITR a pessoa jurídica que tenha recebido o imóvel rural nas hipóteses previstas no inciso anterior. Então, como eu já tinha falado antes, a pessoa jurídica também vai ter que fazer a entrega. Sempre que, com relação à declaração do ITR, existem dúvidas, né? Principalmente naqueles casos onde o contribuinte adquiriu o imóvel entre 1º de janeiro de 2023, agora que é o ano que nós estamos, vamos supor, e a data da entrega. A pessoa jurídica que adquiriu o imóvel desde 1º de janeiro, e desde que o vendedor anterior, o possuidor anterior não tenha feito a entrega da declaração do ITR, ela está obrigada a fazer a declaração do ITR já em seu nome, mesmo que em 2022 ela não era proprietária. Um exemplo, por exemplo, a pessoa física ou jurídica adquiriu um imóvel semana passada, certo? Vamos supor que ela adquiriu um imóvel rural. Esse imóvel rural, vamos supor que o proprietário anterior, ele ainda não fez a entrega do ITR 2023. Então, como o imóvel foi adquirido na semana passada, o proprietário anterior não fez a entrega da declaração do ITR, então o novo proprietário que adquiriu agora, semana passada, vamos supor, ele é quem está obrigado a fazer a entrega da declaração do ITR em seu nome, porque na data da efetiva entrega, o imóvel já era dele, mesmo que a declaração do ITR contenha informações do ano 2022, ou o valor do imóvel, a data de janeiro de 23. Nós temos com algumas questões de áreas imunes, né? A pequena gleba rural, né, que tem alguns tamanhos de terra para ser imune, seria 100 hectares para os imóveis localizados
no município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato-Grossense e Sul-Mato-Grossense, 50 hectares se localizado no município compreendido no Polígono das Secas da Amazônia Oriental e 30 hectares se localizado em outro município. O prazo de entrega, como eu já tinha falado, vai até 29 de setembro de 2023, que é o último dia. Com relação às alíquotas de tributação do ITR, né, essas alíquotas são variáveis, de acordo com o tamanho da área e o grau de utilização do imóvel rural. Então, quanto maior o grau de utilização do imóvel rural, maior a alíquota, né? Menor a alíquota. Então, quanto maior o grau de utilização, menor a alíquota. Quanto maior a área, também as alíquotas sobem. Então, por exemplo, uma área de até, vamos supor, 1.000 hectares, com um grau de utilização de até 30%, a alíquota é 4,7% do valor da terra nua. Se esse mesmo imóvel tiver um grau de utilização superior a 80%, a alíquota cai para 0,15 centésimo. Então, há uma redução significativa. No caso, o que a gente chama atenção para a declaração do ITR, né? O contribuinte, ao preencher essa declaração, deve prestar ali informações que sejam condizentes com a exploração do imóvel. Se nós formos analisar a declaração do ITR, tem os campos específicos para a área utilizada, ou seja, a área efetivamente utilizada pela atividade rural, onde o contribuinte deve informar, em relação ao ano anterior, no que ele utilizou essa área. Então, um contribuinte que tem um imóvel rural com uma área de 1.000 hectares, ele deve lá dizer o que ele utilizou de área plantada para produtos vegetais, né? O que ele usou para pastagem nativa, o que ele usou para exploração extrativa, o que ele usou para a exploração da atividade granjeira ou aquícola e o que ele utilizou para outros projetos específicos. Então, para a atividade de pecuária, tudo. Então, um dos quesitos principais para o contribuinte entregar a declaração do ITR é declarar corretamente no que o imóvel foi aplicado, quais atividades que o imóvel foi utilizado no ano anterior. Essa preocupação deve ser dedicada, porque o contribuinte ele pode ser chamado pela União, Receita Federal ou pelos municípios a comprovar a efetiva utilização do imóvel. E essa efetiva utilização ele vai fazer pela exploração que teve, seja de pecuária, extração agrícola, extração vegetal, mineral ou exploração agrícola, né? Plantio de soja, arroz, milho, trigo. Então, todas essas questões devem ser levadas em consideração na hora de preencher uma declaração de ITR. Não basta simplesmente fazer informações repetitivas aí, repetir o que foi feito no ano anterior, sem se preocupar com os cuidados efetivos, porque no caso de chamada para a prestação de contas, o contribuinte pode não comprovar o que declarou e, no caso, ter a alíquota do ITR majorada em função da não comprovação da utilização do imóvel rural dentro dos percentuais máximos permitidos, né, ou declarado. Tem também com relação ao ITR, aí ainda permanece, né, as informações ambientais do ADA, né, que o contribuinte tem que tomar o cuidado de fazer. No caso de imóvel arrendado, né, a relação, o imóvel, a prestação de contas deve ser feita sempre em nome do proprietário. Então, os imóveis, quem tem imóvel arrendado deve tomar o cuidado de ver se as informações do imóvel estão sendo feitas de acordo com o que o arrendatário está explorando. Não pode deixar os cuidados desses para depois não dar nenhum problema. Então, com relação ao ITR, o recado que a gente gostaria de transmitir para o senhor seria esse também. Na área federal seriam esses dois assuntos. Fique agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço e até lá.
Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar algumas alterações na legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Não ocorreram alterações no regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, apenas 2 instruções normativas. Contudo, foram publicados diversos convênios do ICMS aprovados pelo CONFAS e também muitos ajustes CINIEFs, que são aquelas alterações nas regras das obrigações acessórias, especialmente documentos fiscais, como nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, manifesto relativo a documentos fiscais eletrônicos, conhecimento de transporte eletrônico também. Destes todos, nós destacamos apenas o ajuste 27, que autoriza a disponibilização de informações quanto à existência de manifesto eletrônico de documentos fiscais, o MDFE, não encerrados. Os estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo foram autorizados a disponibilizar informações acerca da existência destes MDFEs não encerrados no momento da consulta efetuada a partir da informação da placa do veículo que estiver sendo, digamos assim, averiguado. E isto pelas concessionárias de rodovias estaduais e municipais existente nos seus respectivos territórios. As informações serão disponibilizadas pela unidade federada de forma centralizada pela Cefaz Virtual do Estado do Rio Grande do Sul, a SVRS, a partir da informação da placa do veículo de tração. Para isso, um ato COTEP do CONFAS publicará o manual de integração, disciplinando as informações necessárias para a implementação dessas informações. Além disso, as informações serão utilizadas para a geração dos eventos de registro de passagem automáticos nos manifestos de documentos fiscais autorizados no momento da captura e propagados aos demais documentos vinculados ao respectivo MDFE. As concessionárias de rodovias estaduais e municipais, independentemente da existência de MDFE relacionado ao veículo de carga, devem informar os dados da passagem ao operador nacional dos estados para a geração dos registros de passagens automáticos. Além disso, destacamos as 2 normativas divulgadas pela Secretaria da Fazenda, uma tratando da ampliação do programa Em Recuperação para sociedades cooperativas em liquidação por decisão judicial. A normativa 56 modifica dispositivos referente a este programa em recuperação, que trata de pagamento de créditos da Fazenda Pública Estadual por empresas em processo de recuperação judicial, para incluir também as sociedades cooperativas em liquidação por decisão judicial. Já a de número 57 trata da alteração na relação de estabelecimentos para diferimento parcial nas saídas de aço, conforme comentamos na semana passada, ou seja, saídas internas de bobinas e chapas de aço promovidas por centro de distribuição da usina produtora, com destino a estabelecimento industrial enquadrado no Código 24.5/02 ou 25.99.399 da CNAE. Os estabelecimentos remetentes e destinatários que façam parte de empresas que possuam sócios ou acionistas em comum ou que tenham participação em coligadas ou em controladas, empresas que tenham esta relação de interdependência, estão relacionados no título 1, 9, item 1.51 da Instrução Normativa 45/98, que é aquela que
trata, de modo geral, das normativas do Estado. Então, eram essas as informações da área fiscal quanto às alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Bom dia. Em todas as últimas semanas temos trazido novidades em relação ao FGTS digital. A sua implantação é tão importante que, para sua integração com o ambiente de produção de testes, o E-Social terá que passar por uma parada temporária para manutenção, que está programada para ocorrer na manhã do dia 19 de agosto. Importante destacar que todos os módulos do E-Social Web, inclusive os módulos simplificados e o Web Service, serão impactados e ficarão indisponíveis durante o período da parada. E ainda em relação ao FGTS, informamos que a Caixa Econômica Federal divulgou nova versão do Manual de Movimentação da Conta Vinculada do Fundo de Garantia, que disciplina a movimentação das contas vinculadas do FGTS para os trabalhadores, diretores não empregados e dependentes. De novidade, a versão número 22 do manual prevê a exclusão dos procedimentos para o acatamento às solicitações de saque das contas vinculadas PIS/PASEP, oriundas dos saldos das cotas PIS/PASEP, em cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional 126 de 2022 e ao edital de chamamento público do Ministério do Trabalho e Emprego, número 1 de 2023, os quais prevêem ainda que os saldos não efetivamente sacados serão transferidos para o Tesouro Nacional. Informamos que o novo Manual de Movimentação da Caixa... Informamos que o novo Manual de Movimentação da Conta Vinculada do FGTS já se encontra disponível no site da Caixa. Essas seriam as informações que a CCA Bernardon gostaria de transmitir no painel tributário de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.